O arquipélago de Açores, que consta em mapas desde o século XIV, é formado por 9 ilhas e está situado no Atlântico Norte. Açores passou a fazer parte dos domínios portugueses no século XV, que foi quando também se deram por parte dos portugueses as missões de exploração e povoamento. Hoje, Açores é um território autônomo de Portugal. Entretanto, apesar da distância entre Brasil e Açores, mais de 6.000 quilômetros, um fato sobre o arquipélago, descoberto mais de um século antes, levanta uma questão muito interessante sobre o Brasil, ou pelo menos sobre a origem do seu nome. Uma vez que na terceira ilha do arquipélago existe um monte cujo nome é Monte Brasil. Antes de ser chamado de Brasil, o Brasil foi chamado de Terra de Veracruz, assim como também Ilha de Veracruz, o que mostra que por um momento os portugueses pensaram estar numa grande ilha. Outro nome que o Brasil teve antes de ser definitivamente chamado de Brasil, o que aconteceu em 1527, foi Terra de Santa Cruz. No dicionário português, a palavra Brasil tem relação com cor de brasa, brasas e também vermelho. Tal significado, inclusive, é endossado pelos antigos hebreus e fenícios, que assim, ou de forma bem parecida, Barzel, chamavam um corante de coco avermelhado que comercializavam. Tal corante era extraído pelos celtas do cinábrio, nome popular do sulfeto de mercúrio, cuja cor é vermelha. O nome cinábrio vem do latim cinnabar, que por sua vez tem origem no grego kinabar. Kinabar era como os gregos que substituíram os fenícios no comércio do corante o chamavam. Entretanto, a palavra Brasil também está presente na mitologia irlandesa, onde tal palavra está ligada tanto ao nome de um grande e antigo rei do passado, como também a uma espécie de terra prometida, uma terra de bênçãos, uma espécie de paraíso cujo nome é Rei Brasil. No contexto da cultura irlandesa, a ilha de Rei Brasil tem seu nome derivado do antigo irlandês, onde Rei, HY, viria de I com acento agudo e significaria ilha, enquanto que Brasil provavelmente viria de Bres, que por sua vez significaria belo, grandioso ou poderoso. A palavra Bres, em termos de grafia e pronúncia, lembra a palavra bless, do idioma inglês, que por sua vez significa bênção. Ou seja, Rei Brasil, para os antigos irlandeses, deveria ser algo no mínimo grandioso e paradisíaco. Em 1885, o filólogo escocês Alexander Macbain, em seu livro sobre mitologia céltica, fala sobre a ilha de Rei Brasil na página 81. Os mitos na Irlanda, relativos à existência de uma terra ocidental feliz, são muito numerosos e importantes. Os nomes dados a esta terra variam, mas têm uma referência geral à felicidade. Todos exceto o nome Tir Fatum, a terra sob as ondas. Os nomes geralmente encontrados são Tir Tairngire, terra da promessa, Magmel, planícies da felicidade, Tirnambeu, terra dos vivos, Tirnan-Og, terra dos jovens, e Obrisaia, ilha de Bresaia. Rei Brasil, inclusive, apareceu em mapas oficiais até o ano de 1873. Voltando, no entanto, à questão do Monte Brasil, no arquipélago de Açores, surge uma pergunta. Pois, por que o Brasil é chamado de Brasil pela abundância de pau-brasil, e o Monte Brasil é chamado de Monte Brasil, sem que lá haja uma árvore sequer de pau-brasil? Que, por sinal, é uma espécie que incide apenas no território brasileiro. Na terceira ilha, inclusive, que é onde se situa o Monte Brasil,
não há nada que remeta a fogo, brasa, cor de brasa ou vermelho. Pois, mesmo sendo uma ilha de origem vulcânica, vale ressaltar que o único registro histórico de uma erupção subaérea na terceira ilha, desde o seu povoamento, se deu em 1761. Ou seja, nenhum evento relacionado a fogo ou brasas na ilha pode ter tido influência na sua nomenclatura até o seu descobrimento, ou até mesmo no tempo que se seguiu depois, uma vez que a única erupção registrada teria se dado mais de 300 anos após o seu descobrimento. Ou seja, não existe nada que em tese relacione a palavra Brasil, dentro do contexto linguístico e etimológico português, com a terceira ilha, ou com o Monte Brasil. No entanto, em mapas antigos, a hoje terceira ilha chegou a aparecer com o nome de Ilha Brasil. Teria sido tal ilha assim chamada, pois havia sido interpretada como sendo a própria Rai Brasil? Teria sido seu formato relativamente redondo, como indicam as lendas, que seria o formato da mitológica ilha, o motivo para tal confusão? Ou seria Ilha Brasil, devido ao relato de um viajante perdido que nem mesmo saberia sua localização, de uma ilha em brasas no meio do oceano, que se espalhou e fez com que a ilha ganhasse esse nome quando descoberta? Entretanto, o aparecimento da terceira ilha como Ilha Brasil dá sentido ao nome do monte na ilha. Afinal de contas, um Monte Brasil, numa ilha de mesmo nome, não seria nada estranho. Seria tipo o Monte Roraima, no estado de Roraima. Ou seja, a palavra Brasil, no que tange ao monte, parece estar muito mais relacionada com o contexto linguístico e etimológico da palavra Brasil no antigo irlandês, assim como, é claro, com a lenda de Rai Brasil. A Ilha da Madeira, outro domínio português, foi assim chamada pois lá, na época de sua descoberta, havia muita madeira. Segundo uma versão, o arquipélago de Açores foi assim chamado pois na época em que foi descoberto, havia por lá uma grande quantidade de aves que os portugueses pensaram ser Açores, mas que na verdade eram milhafres. Porém, o nome Açores já havia sido dado. Seguindo essa lógica, e levando em conta que foi a quantidade de pau-brasil que fez com que o Brasil tivesse esse nome, por que o Brasil não foi chamado de Ibirapiranga, Ibirapitanga ou de Arabutã, que era como os índios chamavam a árvore? Isso para não falar que se fosse apenas pelas árvores de pau-brasil, o Brasil não teria tido outros nomes antes do próprio Brasil. E mediante a tudo isso, surge outra pergunta, pois teria sido o nome Brasil inspirado no mito da Terra de Bênçãos da mitologia irlandesa? Como em parte parece que foi da terceira ilha, quando apareceu em mapas antigos como Ilha Brasil? Afinal de contas, tanto a terceira ilha quanto o Brasil, à primeira vista, aos olhos dos portugueses, podem ter parecido ser maravilhas da natureza, terras magníficas, verdadeiros paraísos, terras repletas de magia e beleza, ou simplesmente, e por que não, Rai Brasil.